E aí, pessoal, bom dia. Desejo a todos uma ótima semana, né? Que seja uma semana de muita fé, de muita esperança e de muita força para juntos a gente conseguir superar aí todas essas dificuldades e rapidinho a gente tá juntinho aí de volta. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos estudos sobre filosofia medieval, né? Já vimos um pouquinho do contexto histórico, de todo o pano de fundo que estava aí presente na formação do pensamento medieval, certo? Desde a invasão bárbara, que era do Império Romano, essa reconstrução feita pela Igreja Católica, a apropriação dos bens culturais e materiais, e a grande problemática que vai surgir nessa época, que é o diálogo, a disputa, o embate entre fé e razão, certo? Essa filosofia ela é feita nesse contexto por padres, a gente vai entender um pouco o porquê disso na aula passada, e por isso ela é chamada de patrística. E aí, nesse período patrístico, a gente vai ter um grande nome, que é o Santo Agostinho, certo? A gente viu também os preconceitos iluministas a partir da Idade Média, que aí é tida como Idade das Trevas, uma idade onde uma época do pensamento onde não teve desenvolvimento da ciência, não teve desenvolvimento do pensar filosófico. E será que foi assim mesmo? Nós vamos observar que na Idade Média houve grandes pensadores, certo? Houve gente fantástica, pensadores de uma capacidade incrível, e um deles, talvez o maior deles, sobretudo nesse período da patrística, foi sem dúvida o Santo Agostinho. E quem foi esse camarada? Né? Quem foi o Santo Agostinho? Santo Agostinho, chamado Agostinho de Hipona, ele nasceu, né, viveu ali na cidade de Argélia, ainda perímetro da África, né, hoje, e ele foi desde muito jovem, desde seus 19 anos, assim, ele já se inclinou, né, para os estudos, para essa vida intelectual. Ele era um cara que buscava conhecer, né, que buscava saciar essa sede de conhecimento, sobretudo conhecimento de si, conhecimento da realidade. E desde cedo ele adotou algumas linhas de pensamento, algumas correntes filosóficas. Ele passou pelo ceticismo, passou também um bom tempo no maniqueísmo. E Santo Agostinho era aquele cara que, além de buscar o conhecimento, ele vivia uma vida de riqueza, de prazeres, de entrega de fato aos desejos carnais, e ele buscava de fato se encontrar, ser feliz. E apesar de ter basicamente o que aparentemente saciaria os seus desejos, seja na vida intelectual, financeira, amorosa, ele não estava satisfeito com isso. Ele ainda era inquieto, estava inquieto. Ele ainda não estava feliz, ele não tinha se encontrado. E Agostinho ele vai passar por um bom tempo, né, adepto a essas teorias que a gente já mencionou, e depois ele vai formular o grande objetivo do filosofar. Por que a gente filosofa? Qual o grande objetivo da filosofia? E aí a gente vai perceber em Agostinho uma questão muito existencial, né? O existencialismo vai ser uma corrente que vai vir à tona na contemporaneidade. Eu não estou falando aqui exatamente do existencialismo, mas eu estou falando de uma filosofia pensada na existência, muito mais do que teorias para conhecer o cosmos, a totalidade das coisas. É uma teoria, é um modo de vida, é um pensamento que reflete sobre o próprio existir, sobre as inquietações que a gente tem próprio da nossa existência, né? Os nossos conflitos, as nossas angústias, as nossas buscas, os nossos desejos. E Santo Agostinho ele vai passar uma vida se debruçando sobre isso, e aí ele vai posteriormente, né, formular o seguinte, pensar a respeito da filosofia, do objeto da filosofia. Né? E ele diz o seguinte, como vocês estão acompanhando: não há razão para o homem filosofar, senão para que seja feliz.
é o que faz com que este seja feliz, é o fim bom. Não há, por conseguinte, nenhuma causa para filosofar, salvo a meta do bem. Ou seja, qual é o grande objetivo do filosofar, de uma vida intelectual, de uma vida que busca o conhecer? Qual é o grande objetivo da filosofia? Não é outra coisa senão alcançar o bem, senão alcançar uma vida boa. E o que é essa vida boa? O que é esse bem? Se a gente for prestar atenção direitinho, se a gente for lembrar, voltar um pouquinho, a gente sabe que Santo Agostinho é influenciado por teses neoplatônicas, e no platonismo a gente já tinha essa ideia do bem no cume, uma ideia centralizada, né? Uma ideia onde Platão já tinha definido o bem como uma ideia superior, como um conceito superior a todas as coisas. Quando a gente olha para a teoria de Platão, onde a gente vê o mundo da aparência e o mundo das ideias, o mundo do conceito, das realidades universais, dos eidos, ou seja, a essência das coisas não está na coisa mesma, mas a essência está num mundo ideal, a essência está numa realidade eterna e não efêmera, una e não múltipla. Essa realidade conceitual de Platão, onde está a essência de cada ente, a essência de cada coisa, a ideia fundamental, o conceito fundamental, a essência fundamental, aquela que está acima de tudo, onde ela é a finalidade, ela também é a ordem, digamos assim, pela qual o cosmos busca realizar-se, é o bem. É a ideia do bem, ela torna-se central na filosofia de Platão, certo? Então, toda racionalidade, ela visa chegar, de fato, a esse bem em si. E esse bem em si, ele abarca também a ideia de belo, a ideia de justo. Aquilo que é bom é belo, aquilo que é bom é justo. Aquilo que é justo é bom. Então, esses conceitos ideais de justiça, de beleza, se confundem também com a ideia de bom. E é o grande objetivo da filosofia antiga, da filosofia clássica, porque essa ideia da busca do bem, ela vai estar presente na ética aristotélica, por exemplo, onde ele fala que todas as coisas têm uma finalidade. Tudo busca uma finalidade. A finalidade do homem, por exemplo, a gente busca se realizar a todo momento, a gente faz várias coisas, mas no fundo o que a gente busca é ser feliz. Ser feliz para ter uma vida boa, uma eudaimonia, uma boa vida. Nos helênicos, quando a gente vai estudar as escolas helênicas, por exemplo, a gente vai observar também que essa ética formada na Grécia Antiga, ela vai também ter essa teologia, ou seja, essa finalidade do bem. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, o homem é esse composto de razão e de corpo. A essência do homem é a razão, como já tinha dito Sócrates, como já tinha pensado também Platão. Realizar essa essência é o que nós podemos fazer de melhor. Ou seja, as nossas ações, elas precisam ser ações racionais. E toda ação racional, ela visa o bom, ela visa o bem em si. Então, tudo isso para dizer o quê? Que aquilo que está presente no pensamento de Agostinho, enquanto uma ideia de bem, é uma ideia que ele já herda também de uma tradição antiga, né? E o que vai acontecer nesse momento é uma reformulação dessa ideia. Porque aí é o seguinte, o que é que vai ser o bem para Agostinho? Que bem é esse que deve ser perseguido, que deve ser buscado? Isso que a gente vai tentar conceber, né? E eu deixo algumas questões para você. Veja, se devemos sempre perseguir o bem, o que é bom,
será que na nossa vida, no nosso cotidiano, no seu dia a dia, será que podemos tomar alguma atitude ou alguma decisão que não seja visando o bem? Será que a gente pode tomar alguma decisão, pensar em alguma coisa, planejar algo, sem ser visando o bem, visando uma coisa ruim, visando o mal, por exemplo? Visar o bem é querer aquilo que é bom para mim e o resto, ó. Ou existe um bem em geral, que quando eu vou realizar uma ação, eu penso nesse bem em comum e não no que é bom para mim? Como é que será que a gente toma as nossas atitudes? Ou seja, eu viso um bem que é bom para mim ou que é bom para todos? Existe um bem para todos? Será que eu posso realizar o mal, mesmo querendo fazer o bem? São algumas questões para a gente ir pensando, tá? Vamos lá. Será que alguma vez eu tomei alguma atitude mal, eu errei, mas na verdade eu queria fazer o bem. A minha intenção era essa. Inclusive, uma das inspirações de Santo Agostinho era Paulo de Tarso. Ele dizia, muitas vezes eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. E aí, será que isso é possível? Mas, para resumir essa história, se a gente busca o bem, se a gente faz o bem ou não, o que é esse bem? O que é ele em si? Ele é o quê? É uma coisa? É algo? O que é o bem? Eu posso encontrar esse bem. Eu posso chegar nele. Como? Platão visava isso, Aristóteles visava o bem, os helênicos visavam o bem, Santo Agostinho também. Mas o que é esse bem? Que parece ser tão importante dentre todas essas filosofias. Então, vou deixar essa questão para você pensar aí e a gente vai continuar a explanação do pensamento de Agostinho nos próximos vídeos. Beleza?